pela palavra. Essa escritura é para trazer apenas uma linha de pensamento, porque nós temos muitas escrituras que vamos ler. Eu vou adiantá-las para vocês: Romanos 8, Romanos 9, tá? E Efésios 3, Efésios 1 e 11. Se tivermos tempo, vamos passar por isso tudo. Então vamos ler as escrituras e vamos orar, né? Sabendo que hoje eu não estou eu não vou comentar muita coisa hoje, não, né? A respeito... É muito bom conversar com a igreja. É muito bom conversar com a igreja, porque você conversando com a igreja acontece duas coisas. Você pode nivelar o espírito e também conhecer o espírito. Quando você trata de certos assuntos, e parece que até é um assunto aleatório, né? Mas não é. É naquele pequeno assunto onde Deus está trabalhando com as pessoas. Da maneira simples, como fosse uma conversa formal, e o Espírito do Senhor está, na verdade, trabalhando dentro daquele assunto que aparentemente é tão simples, né? Parece que não chama muito atenção, e Deus está exatamente ali. É como um pai. Olha, eu sempre bato nessa tecla porque coisas que nós vivemos dentro da nossa casa. Você não vai, em termos cristãos, tá? Porque você pode ter um filho do lado avesso seu. Isso aí, meu filho, vai... não fique... vocês não vão ter essa oportunidade de viver. Os que viveram no passado, a geração passada. Os pais do passado, né, o que hoje já passou a sua geração, eles estão tendo hoje filhos completamente ao avesso a eles. São pais piedosos, são pais cristãos. Tem filho de falar, rapaz, não vale nada, pronto, acabou, não presta mesmo. Não é que o pai... É porque ele não teve oportunidade, né? Mas se eu não conversar, não dialogar com os meus filhos e ter um convívio com eles, você vai criar filhos frustrados, que tem medo de você. Tem medo. Tenho medo, meu pai. A pior coisa é a pessoa ter medo, porque medo é uma coisa covarde. Medo é covardia. Um homem medroso, ele é covarde. E você pode criar filhos medrosos, não que te respeitem, tem medo. Eu me lembro, meu pai está chegando, melhor a gente, né, se esconder. Vamos se esconder, vamos arrumar um esconderijo, meu pai está chegando. Então ele se esconde de medo do pai espancar, do pai bater, do pai, aquele homem agressivo e que nunca teve um diálogo com o filho, chega arrebentando tudo. E o filho dele não vai fazer melhor na geração futura, não. É por isso que a gente tem que se cuidar com a nossa atitude dentro de casa. Se cuidar, ter cuidado, porque você está transmitindo alguma coisa, você está influenciando isso dentro da sua própria casa. Essa é a verdade, tá? Então, quando essa geração hoje acordou, despertou, por exemplo, a mensagem influência, que é uma mensagem que eu recomendo para jovem ler. A mensagem influência... E você perceber, porque o seu irmão Brando não foi um pai exemplo, um marido exemplar, vamos tirar em quem? Um homem que tinha pedra de coroa, um homem que tinha adoção. Se não foi um marido que é padrão,
se não for um pai que é padrão para a gente olhar e assimilar o que o irmão Brana viveu na sua casa, com seus filhos e com sua esposa, por quê? Por que as coisas aconteciam? Quando o Billy Paul teve umas ideias lá de ir para o mundo, fumar, jogar, aquela coisa toda que aconteceu com ele, e o irmão Branham não teve dúvida de mandar o Billy embora de casa. Mandou. O jeito que você está comportando, a maneira que você está, nesta casa você não pode ficar, que é a minha casa, né? E o irmão Branham, falando com ele, estava lavando o carro, eu sei da história. O irmão Branham levantou a mão. Quando ele levantou a mão, a sombra da mão do irmão Branham formou uma cruz. Ele disse para o Billy Paul, o caminho é esse. E terminou o assunto ali. E o resultado, a gente sabemos o que aconteceu com o Billy Paul lá na montanha, né? Estava morrendo. O irmão Branham estava na montanha, o irmão Branham estava na viagem de casa e ele estava morrendo no hospital. E o irmão Branham não orou por ele. Não orou. Chegou no hospital, papai chora por mim. Não oro não, ore você. Quer dizer, foi rígido e aquilo foi uma lição. Mas ele sabia que tudo estava, o controle estava sobre o controle dele, ele sabia como Deus estava tratando o assunto. Então, se a gente quiser ver Deus tratar de assuntos na casa da gente, põe Deus na frente da coisa. Coloca Deus diante de tudo em sua casa. Antes de você falar, se esgoelar, berrar, antes de você ter uma atitude, então, primeiro, coloque Deus diante daquilo e espere Deus agir naquilo. Tá? E eu creio que isso é um bom princípio, né, para um lar cristão, é um bom princípio. Eu não gostaria, se eu voltasse a ser jovem e se eu casasse hoje, eu sou muito sincero, eu formava meus filhos totalmente diferente. Porque hoje eu posso ver lá atrás, tá? Quando eu casei, eu vim logo para a mensagem. E eu viajei demais, viajei muito no serviço do Senhor. Eu não pude ser um pai presente, que a Sônia sabe disso, que eu ficava três vezes no ano fora de casa, tinha 3 encontros no ano. E tinha as viagens que eu fazia no Brasil. Então, eu não estive muito presente dentro da minha casa pelo trabalho na obra do Senhor. Mas agora, que os meus filhos não podem pôr o dedo na minha vida, dizer que eu fui relapso, que eu fui um pai que não dei exemplo, eu dei exemplo sim. Como cristão, vida cristã, tanto eu como minha esposa, nós demos exemplos. Mas a questão que eu faria hoje, eu seria mais amigo dos meus filhos. Eu seria mais amigo dele. Eu me assentaria com eles quando pequeno, abriria a Bíblia, conversaria com eles e ensinava a palavra. Eu tirava um tempo para isso. Eu não tive muito tempo para isso, não. Tá? Eles não tiveram falta de nada. Mas eu não tive muito tempo para sentar com eles e conversar sobre Deus, por causa da minha correria. Vamos ler a Bíblia. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E diz o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não se santificar, que se hão de santificar, para que o Senhor não os lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o.
Senhor Deus, marca termo, marca região, marca limite. Aqueles que podem chegar até no cume do monte, aqueles que podem vir até no meio do monte, e aqueles que terão que ficar embaixo e sem subir no monte. Assim o Senhor fez aquilo naqueles dias. Pai, aquele era um tempo que o Senhor estava tratando com Israel, e o Senhor trovejou. Israel pôde ouvir os trovões, e o Senhor falava com aquela gente, falava com aquela nação, falava com o seu povo. E o Senhor sabia que muitos daqueles que ali estavam não iam passar do outro lado, e que eles ficariam no deserto. E outra parte ia se ajuntar com Coré e fazer rebelião. Uma outra parte, lá em Horebe, eles iam murmurar por causa de água. O Senhor sabia quem era que estava ali. Então ali tinha todo tipo de espírito. Tinha espírito rebelde, tinha espírito murmurador, mas também tinha espírito que realmente estava alinhado com o profeta Moisés. Hoje nós temos, da mesma maneira, aqueles que se rebelam, aqueles que murmuram e aqueles que estão alinhados com o espírito do profeta, porque o espírito do profeta é o espírito do Senhor. Senhor Jesus, nós pedimos sua presença, pedimos a sua ajuda, pedimos a sua graça, a tua preciosa unção, para que todos que estão nesta manhã conectados conosco, todos os nossos irmãos, sejam ajudados. Que possa, Senhor, o teu servo aqui falar de maneira tão simples como eu sou simples, e que todos juntos podemos entender qual é a vontade perfeita e santa do Senhor para a nossa vida. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos... Mensagem, senhores, este é o tempo. O irmão Brana diz: então é o tempo da revelação das 7 vozes. É tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro for consumado, só resta uma coisa. E essa é as 7 misteriosas vozes do trovão que estavam escritas por trás do livro que a João foi proibido de escrever. Deixa-me ler. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Vejam, agora observe isto. E pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge, e quando os 7 trovões falaram suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrever. E foi dito algo, não foi só um ruído, algo foi dito. Ele ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia: onde estavam as vozes? Veja, e ouvi uma voz do céu
que me dizia: onde estavam as vozes dos trovões? No céu. Na terra, os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. Então o profeta mostra que todas as vezes que houve trovão é revelação. Falou trovão, Deus está mostrando alguma coisa. Nunca falou do céu. Os trovões falaram na terra. Quando Jó ouviu aqueles trovões, que ele viu a redenção dele, foi na terra. Quando os trovões soaram no Monte Sinai, foi na terra. Quando os trovões soaram na ilha de Patmos, foi na terra. E quando os trovões soaram aqui nos nossos dias, foi na terra. Por quê? Porque a semente está na terra. Por que Deus ia soar trovão no céu? Lá no céu, ninguém precisava de redenção no céu. Os seus anjos, seus querubins e serafins não precisam de redenção. Eles nunca se encarnaram, eles nunca foram humanos. Mas trovão é para trazer redenção. Escute bem isto. Trovão é para trazer redenção. Por isso os trovões soaram na terra. Quando Jó viu sua redenção, foi na terra. Quando Deus estava redimindo Israel da escravidão do Egito, os trovões soaram na terra. Quando Deus foi tratar com João, lá no começo das eras, os trovões soaram na terra. E quando Deus foi abrir a palavra para o sétimo anjo, Deus trovejou na terra. Por isso, repito a leitura: algo foi dito a ele, e ele ia escrever. Ouvi uma voz do céu que me dizia: onde estavam as vozes dos trovões? Não no céu. Estou continuando a leitura. Não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. E eu ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela, com letra maiúscula, sela as coisas que os trovões têm falado, não os escreva. Aqui, esse parágrafo 256, senhores, é seu tempo. Está do lado de trás, quando o livro for completado. Agora, ele não disse do lado da frente, disse na parte de trás. Depois que tudo estiver completado, então as vozes destes 7 trovões serão a única coisa que estará impedida de prosseguir no livro, que não estará revelada, nem mesmo está escrito no livro. Quisera fazer com que as pessoas pudessem efetivamente. Não fale, por favor, não fale desta vez. Estou me preparando para lhes deixar. Não falhem. Se alguma vez me atendam. Estes selos estão na parte de trás do livro. E no tempo que o sétimo anjo estiver tocando a trombeta, são consumados todos os mistérios que estão escritos no livro, imediatamente. O livro que foi aberto, escrito por dentro, é fechado, e os mistérios de Deus são consumados. Estes são os mistérios de Deus, a ida da igreja e todas essas outras coisas. Os mistérios terminam. Os mistérios terminam. Fechado do lado de trás,
para João. Mas quando o sétimo anjo, ele abriu o livro selado. Apocalipse 5. Leia para você ver. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro está selado. Apocalipse 5. E vi o anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Está perguntando quem vai abrir o livro, que até então o livro está selado. Quando fala nem estava escrito, porque eram mistérios. Por isso que o profeta disse que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. A palavra foi revelada, a palavra foi aberta. Quando você viu o que os trovões falaram, quando João ouviu, estava selado por detrás do livro. Mas quando o sétimo anjo veio, ele veio para abrir o livro selado. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Ponto. Aí está. Quem que vai abrir o livro? O Redentor. Só o Redentor tinha as prerrogativas para abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro. Aquele que tinha pago a dívida, aquele que trouxe de volta o documento perdido por Adão. Esse documento significa vida eterna, que Adão tinha perdido. Ele traz esse documento de volta. Então só ele podia abrir. E para ele abrir, ele não abriu no céu. Tinha que abrir na terra, porque a semente estava na terra. Tinha que abrir na terra. Agora, me permita eu dar um passo aqui. Eu ia falar sobre um tema nessa manhã que eu me abstive de falar. A voz cessa com o rapto da noiva. A voz, não tem mais voz no mundo quando a noiva foi embora. Ela é a voz final. A noiva é a voz final. Quando o rapto se der, quando Deus levá-la para casa, termina, não tem voz nenhuma aqui mais. É esta voz que está pregando esta mensagem. Esses são os trovões. Onde se encontram os trovões que foram abertos? Quem abriu? O Cordeiro abriu, mas quem revelou? O sétimo anjo. Jesus não podia chegar em nosso meio e revelar para nós. Ele colocou um véu. Ele pôs um véu chamado profeta Elias, sétimo anjo. Um homem chamado William Branham. Ele pôs esse véu e veio abrir os mistérios. Então, o irmão Branham não abriu nenhum mistério. Quem abriu foi o Cordeiro no profeta. E termina. Qual é o objetivo da voz de Deus permanecer na terra, se a sua esposa já foi para casa? Como eu repito, perguntas e respostas 337, 338, perguntas e respostas sobre Apocalipse, ou seja, os 7 selos. Não haverá nenhum gentil salvo quando o rapto se der. Mas eu posso mostrar que vai ter salvo depois do rapto. Então, nós temos que pegar esses 2 parágrafos e outros e anular. Porque está lá. Contra fatos não tem argumento. Eu posso argumentar, mas um argumento inútil.
fútil, sem resultado. Eu não posso dizer para vocês, e posso sustentar isso pela mensagem. E se fosse uma passagem, não. Mas muitas informações que a Virgem Nécia morre na tribulação. Mas não é uma passagem só, são muitas que o profeta falou. Por que elas morrem? Porque elas não tinham uma coisa chamada Espírito Santo. É aquela passagem da Escritura que está em São Mateus 25. As 10 foram chamadas, isso é uma parábola, né? As 10 foram chamadas. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Entenderam? Quando as nécias chegaram, a porta estava fechada. E as virgens prudentes já tinham ido. Não tinha mais, não tinha. Agora, que ela era uma pessoa que estava buscando o Espírito, estava. Que era uma pessoa santificada, ela era. Mas a palavra quer dizer nécio, é uma pessoa despreocupada, vamos usar um termo mais claro, indolente, preguiçosa. Mas por que ela não recebeu o Espírito Santo? Ela não tinha eleição para receber o Espírito Santo. Ela não tinha eleição para fazer esses trovões se manifestar, para ouvir esta voz. Eram pessoas excelentes, mas não viram. E você não vai mudar o plano de Deus. Elas não viram. Mas na tribulação elas foram purgadas. A Bíblia chama, elas foram purgadas na tribulação. E se encontra lá no trono branco do julgamento. Tá? E por que a voz cessa com o rapto? Porque não tem mais. Deus não tem mais com quem tratar aqui na terra. Terminou-se. Termina esta voz. Agora, esta voz que está hoje ecoando aqui, ecoando no mundo, a voz da noiva, que ela está soando os trovões, esta voz irá para Israel. Esta voz irá para os judeus. Esses trovões vão soar para os judeus, através das duas testemunhas, Elias e Moisés, para reunir aquela gente ali. Nós temos uma ideia assim, que Moisés chegou no Egito, quando ele chegou lá em Gósen, todo mundo correu: "Oh, grande Moisés, oh Moisés, você veio, você estava onde? Você desapareceu?" Não, foi isso não. Quando Moisés chegou no Egito, ele teve que provar que ele era comissionado por Deus. E para ele provar, ele teve que criar. Ele criou, ele trouxe sangue nas águas, ele trouxe trevas, ele trouxe gafanhoto, ele trouxe a manifestação da sua palavra. Então ele provou para os hebreus que ele era o enviado, que ele era o libertador, que ele estava falando e a sua palavra estava sendo sustentada. Então o povo passou a crer nele pelos sinais que ele fez. Elias e Moisés, para os 144.000, eles vão molhar a camisa e suar para mostrar para aqueles judeus que eles são chamados, comissionados, enviados de Deus. Eles vão parar o céu nos dias da sua profecia. Eles vão chamar sangue nas águas. Então Israel vai acordar, vai despertar dizendo: quem trouxe sangue nas águas foi Moisés. Quem criou pela palavra foi Moisés. Quem parou o céu para não chover foi Elias. E ali estão eles realizando esses sinais, trazendo pragas, juízo sobre o mundo ímpio.
praga sobre os gentios que ficaram. Eles irão atormentar a terra, atormentar os ímpios, e o mundo será ferido de chagas malignas. E o mundo vai ficar perturbado com esses dois homens. Por quê? Porque está tirando Israel. Tudo que as nações fizeram contra Israel, desde os dias de Nabucodonosor, todo gentio vai pagar agora. O gentio tem uma conta para pagar. E sabe, tem muitos juros, tem muitas correções. O gentio está até no céu acumulado a sua dívida com Deus. E eles vão pagar cada centavo disto. Tudo que eles fizeram, toda a sua impiedade, destruíram a natureza, destruíram o mundo, acabaram, arrasaram. Por isso que a Bíblia diz, ele vai destruir quem destruiu a terra. Agora eu vou ler aqui no sétimo selo. Sétimo selo. Tudo acaba neste tempo, ponto. Por isso que está, tudo acaba neste tempo. Você vai falar, uma voz não vai ter uma resposta. Vai ser um grito surdo. Tudo acaba neste tempo. O fim deste sétimo selo é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. Até mesmo termina o anúncio do milênio, que está no sétimo selo. O sétimo selo encerra tudo. Lógico que vai entrar tribulação adentro, mas o sétimo selo pôs fim em tudo, certo? Bem, se o sétimo selo pôs fim em tudo, vamos fazer uma pergunta só para nos ajudar a entender melhor. Aonde foi isso? Se o sétimo selo pôs fim em tudo. O sétimo selo é Cristo. E tudo termina no sétimo selo, não termina? Encerra. Agora o profeta fala, o que foi os 7 selos? Para os gentios. Para a noiva, vai ser a 7ª trombeta para Israel. Exatamente isso. Deus trabalha conosco até aqui. Depois do arrebatamento, você vai precisar de revelação de quê? Depois do arrebatamento, você vai precisar das 7 taças? Você vai precisar, depois do rapto, das trombetas? Que trombetas é Elias e Moisés? Depois do arrebatamento, você vai precisar dessas pragas? Deus está tratando conosco aqui. Ela não passará pela tribulação. Ela foi julgada pela palavra. O Senhor Jesus Cristo foi julgado no Calvário. Ele sustentou que Ele era a palavra. Ela é julgada aqui, ela sustenta que ela é a palavra. E o 7º selo encerra tudo aqui. Aí vai entrar o quê? Aí que vai entrar as 7 taças. Aí que vai vir as pragas, que não é deste lado, é do lado de lá. É depois do arrebatamento que essas pragas vão atingir o mundo. Por isso que ele fala, acaba até o anúncio do milênio. Acaba até o anúncio do milênio. Termina tudo. Quem faz encerrar? O 7º selo põe fim em tudo. Então tudo termina, porque a noiva, a esposa,
está na glória, na presença dele, na ceia das bodas. Então, para ela já entrou no corpo glorioso, ela já está na presença dele. A redenção foi consumada, a redenção encerrou, então não precisa de mais nada, porque para nós tudo está encerrado. Agora, do outro lado, que tratando com o povo judeu, então os gentios que ficarem aqui vão experimentar esse período terrível. É exatamente como lançar um foguete no ar. Aquele foguete explode aqui, e ele sobe, então explode novamente. São colocadas 5 estrelas, uma daquelas estrelas explode e faz desabrochar 5 estrelas dali. Então uma daquelas estrelas explode e desabrocha 5 estrelas dali. Veja, elas vão se apagando. É isto que é o 7º selo. Ele simplesmente encerra o tempo para o mundo. Ele encerra o tempo para isto. Ele encerra o tempo para aquilo. Ele encerra o tempo para isto. Ele encerra o tempo. Tudo simplesmente terminou naquele 7º selo. Isso, para quem que é o 7º selo, minha gente? É para o judeu ou para o gentil? O 7º selo, para quem é? Para que são os selos? Não é para nós? E as trombetas não é para Israel? Então tem que encerrar, ué. Tem que terminar aqui, tudo está encerrado. O tempo termina para nós quando? O tempo termina para nós com arrebatamento. Os mistérios encerram todos com arrebatamento. Ou você vai precisar de mistério depois de ser arrebatado? Você não precisa mais de mistério. Você não precisa mais da abertura da palavra depois do rapto. Os selos foram abertos. Você precisa ir aqui. Não vá até a mera ilusão que vai vir um momento que isso vai abrir do outro lado. Isso tem que abrir aqui. Você tem que estar preparado aqui. A noiva está preparada aqui. Quando ela sair daqui, tudo está encerrado para ela. Tudo terminou. Agora é um outro lado. O evangelho agora está vindo para os judeus. Por isso que a revelação é isso. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até que ela chegue à perfeição. Agora, como ele fará isto? É isto que não sabemos. Não é mesmo? Nós não sabemos. É mesmo o tempo para todas essas coisas e a introdução do milênio. Observem, o rompimento deste selo foi tão grande que o céu foi silenciado. Por isto ficou em silêncio por um tempo de meia hora. Agora, isto é grande. O que é isto? Foi o silêncio no céu. Não houve nada que se movesse por meia hora. Meia hora pode não ser muito tempo, se você está tendo tendo um bom momento. Mas no suspense entre morte e vida, isso pareceu como um milênio. Foi tão grande. Jesus nunca mencionou isto, nenhum do restante deles. Agora aqui, João não pôde nem mesmo escrever sobre isto. Não, ele foi proibido de escrever aqui. Agora, o que diz na sua Bíblia, veja, apenas ele escreveu isto, mas isto
é silêncio. E os 24 anciãos que se colocaram diante de Deus, ali tocando suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas. Os anjos silenciaram seu canto no céu. Pense, aquele grande coral de anjos cantando no céu. Toda a harmonia do céu se fez silêncio. Tudo ficou parado. A hora do silêncio. Essa, disse o profeta, que foi a sua mera vinda. Silêncio de meia hora é uma palavra não para determinar 30 minutos, mas para determinar um período. Que período é esse? Da sua vinda. E quando que ele apareceu? Em 1963, quando o profeta saiu de cena, então aqui está um silêncio. Se a noiva tivesse fazendo um grande movimento no mundo, através da mídia, através dos veículos de comunicação, se ela fosse um grande movimento no mundo, então o mundo saberia que teria uma igreja na terra, uma igreja separada, que o cordeiro tinha sua esposa na terra. Agora você toma isso onde? Qual foi o maior evento que aconteceu do nascimento de Cristo até os seus 2 anos? O maior movimento que houve na terra foi que uma estrela apareceu, e aquela estrela guiou os magos por 2 anos. Ninguém viu. A estrela estava caminhando, e os magos caminhando, ela lá em cima e os magos aqui embaixo. Ninguém ficou sabendo de nada. Por quê? Porque Deus estava tratando com aqueles magos, só com eles. Quando Jesus nasceu, lá em Belém, Deus tratou, foi com aqueles pastores que estavam apacentando naquela noite, com mais ninguém. Então, Deus tem se escondido nela. Deus tem se revelado a ela. Não importa, o mundo não vai conhecer isto, o mundo não vai saber nada disto. O que é o silêncio? Ela conhece e sabe que o silêncio é a presença dele, é a revelação desse grande mistério. Mas quando esse silêncio for encerrado, inaugura a grande tribulação. Tudo que está aqui está tratando conosco, amém? Tratando conosco. Agora eu quero ler algumas escrituras aqui para a gente adiantar que vamos falar. Veja bem, a noiva trazendo o filho no tempo que Deus ordenou. Mulheres estéreis trazendo o filho na pré-ordenada por Deus. Sara trouxe um filho pré-ordenado por Deus. Ana trouxe um filho pré-ordenado por Deus. Quer dizer, tinha o tempo certo para Isaac nascer. Tinha o tempo certo para Samuel nascer. Por quê? Porque foi a vinda de Samuel. Porque Deus estava terminando com aquele sacerdócio terrível de Eli. Quando Samuel nasceu, Eli já estava apostatado e seus filhos. E Israel já estava sofrendo as consequências de um sacerdote que já estava, não dava conta mais de colocar a igreja em ordem. Os seus filhos roubavam, os seus filhos prostituíam, e Eli não deu conta de colocar os seus filhos sacerdotes em ordem, estava tudo em desordem.
A igreja, a última era da igreja, chegou a um ponto, estava tudo em desordem. Era um sacerdócio estéril. A igreja não estava andando mais em ordem, estava acabada. Então Deus enviaria, no final desta era, alguém para colocar a igreja em ordem. Deus levantou Samuel para pôr a nação em ordem. Deus levantou irmão Brana para pôr a igreja em ordem. Mas não a igreja nominal, a igreja eleita, chamada, predestinada para ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor diz, o profeta, que quando ele conseguir, o Senhor reunir a noiva, ele vai tratar com ela. E chegou um tempo que agora está reunindo a noiva. E para reunir a noiva ao redor da palavra, você sabe que vai ficar muita coisa de fora. Muita coisa fica para fora. Porque ele está colocando a noiva, está reunindo a noiva ao redor da palavra. Você quer ver? Vamos ler aqui um pouquinho o livro de Romanos 8. Vamos começar em Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo abriu esse capítulo assim: não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Agora, Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que são de Israel é israelita. Nem todos que está na noiva, no grupo da mensagem, é a noiva. Simples assim, não é? Simples. Nem todos. Tem muitos judeus em Israel. Não sei quantos tem, não tem. Eu não tive curiosidade de ver de ler sobre quantos judeus tem na estatística. Mas de todos aqueles judeus, Deus tira 144 mil. Dos milhões da mensagem, Deus tira a noiva. Agora, para Deus tirar a noiva, Ele tem que reunir a noiva para tratar com ela. Que Deus nos dê graça, como diz o profeta, terá que vir uma fé, e esta fé suprema, para esta hora suprema. Você não acha que agora é a hora de fé suprema? Graça suprema, para a hora suprema, é tempo agora da graça suprema. Que Deus possa te sacudir com isto. Vejam bem, agora em Romanos 9:6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Aí você vai lá em João 8, Jesus disse: vocês chamam Abraão de pai. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês regozijariam comigo, porque Abraão, vosso pai, viu o meu dia e regozijou. E vocês querem me matar? O vosso pai Abraão não teve esse comportamento. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês podem dizer que vocês são descendentes dele, mas vocês não têm o espírito dele. Pode dizer que eu sou da mensagem, mas não tenho o espírito que estava em Ilhombrana.
Posso dizer, eu sou da mensagem, mas não tem o Espírito Santo que está na mensagem. Oh, nós somos descendentes de Abraão. Você pode ser por linha, você pode ser pelo sangue, descendente, pela linha da descendência, mas filho de Deus não é linha terrestre, não é linha de família. Deus não está tratando com famílias aqui na terra, Ele trata com a família que Ele tem lá no céu, porque Ele viu todos com Ele no céu. O que Ele viu lá no céu, Ele está tratando com Ele aqui. Por isso Deus tratou com Abraão, tratou com Isaac. Aí Ele disse: isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aí faz a diferença. Não há nenhuma condenação, disse Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele fala: agora você vai encontrar aqui um povo dizendo, eu sou cristão, um povo dizendo, eu creio na mensagem, mas dentro da mensagem tem um povo separado para o rapto, tem uma noiva para ser levada para casa. A essas pessoas Deus está reunindo para levar para casa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então vamos lá, a gente vai entrar um pouquinho no livro de Efésios, porque aí ele fecha esse assunto aqui. Para ter um Abraão teve um pai. Mas Deus não estava tratando com o pai de Abraão. Você sabia que enquanto o pai de Abraão não morreu, Deus não pôde tratar com Abraão? Aqui está. O que existe em um segundo plano. O pai de Abraão era um segundo plano. Qual o nosso plano? O primeiro plano é perfeito. O primeiro plano é perfeito. O pai de Abraão era no segundo plano. Moisés estava em primeiro plano. Josué em primeiro plano. Caleb em primeiro plano. Mas tinha muita gente ao redor dele que estava no segundo plano. Fez parte só. Foram atores coadjuvantes. Nunca tiveram o papel principal. Amém? Atores coadjuvantes nunca fizeram o papel principal. Abraão era o papel principal. Isaac o papel principal. Moisés fazia o papel principal. O ator principal da história. Mas os que estavam ao redor dele não era. Coré era um opositor. Datã, Abirã, um opositor. As nações ao redor eram segundo plano. Deus passou com seu povo pelo deserto, destruiu nações inteiras. Deus levantou um Davi em primeiro plano. Saul estava no segundo plano. Nunca foi o primeiro plano de Deus, amém? Então a noiva está em primeiro plano. Ela faz parte desse primeiro plano. Isso é grande, isso é poderoso. Você descobrir que faz parte do primeiro plano, não do segundo plano. Segundo plano, vamos ler Efésios agora, que a gente vai deixar isso mais claro, né? Efésios capítulo 3.
Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado? Pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Esse mistério foi-me dado, diz Paulo, manifestado pela revelação. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha, co-herdeiro. A palavra é tão simples de entender, não é? É herdar juntos a mesma coisa. Tudo o que Cristo herdou do Pai, a noiva herda com Ele. Co-herdeiro. Mas é uma grande fazenda, é uma grande ilha que nós estamos herdando com Cristo. A promessa que nós herdamos de Cristo é a vida eterna. Primeiro plano, vida eterna. E tudo que Cristo foi diante do Pai, a noiva é a mesma coisa aqui. Entender isso te faz um crente revelado. Tudo que Deus viu em Cristo aqui, e a manifestação de Cristo e a sua obra, Ele está vendo nela. Então ela não é diferente dele, ela foi redimida por ele, pelo sangue dele, ele pagou o preço por ela, e ela vem exatamente neste mesmo plano, ela está dando continuidade na obra redentora. Pois bem, segundo plano. Terceiro plano, são figurantes. Rapaz, essa coisa é terrível, tem tudo escrito aqui. Primeiro plano, Moisés. Segundo plano, os que ajudavam Moisés. A gente chama de atores coadjuvantes, que faz parte de um filme, mas nunca é importante no filme. Sabe o que estou falando, sabe? É simples. É igual você, vamos falar de Ben-Hur, né, que fez o papel de Moisés. Trabalhou muita gente ali, mas quando falo dos 10 mandamentos, quem que você lembra? Ben-Hur. Você lembra de quem? De Moisés. Os demais andaram com Moisés. E depois, vem quem? Vem quem? Quem que vem? Figurantes. Figurantes. Faz parte, está no meio ali. Legal, muito bem. Vamos cantar, vamos alegrar, vamos para a igreja. É só figurante. Está só compondo. Mas ali tem alguém no papel principal. Tem alguém no papel principal. Vamos continuar. O que nós somos neste reino, se nós somos isso que Paulo falou, somos co-herdeiros com Cristo, nós fazemos o mesmo papel de Cristo. Aí ele fala que o gentio, ela é parte do corpo de Cristo. Ele fala, co-herdeiros de um mesmo corpo.
Mesmo corpo. Pés, mãos, são membros do mesmo corpo. Tem a mesma utilidade. Cada membro tem a mesma utilidade. Cada um numa função, mas a mesma utilidade. Você pensa que você vai convencer os que não são? Você pensa que você vai mudar a cabeça das pessoas? Nós estamos num tempo que você não muda ninguém. Só o Senhor pode mudar o homem. Você pode, quando a pessoa concebe um conceito, uma maneira errada, que ele se adapta a ela e aquilo rende para ele alguma coisa, pode chegar para ele e falar: rapaz, isso aqui que você está fazendo no presente parece muito bom, mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Caminhe comigo por aqui, venha comigo por aqui. Está vendo aqui onde isso vai chegar? Está vendo a ruína aqui, a destruição aqui? Está vendo a fatalidade aqui? Mesmo que você mostre, ele não vai mudar. Ele fala assim: quando eu chegar lá, eu mudo de novo. Quantas pessoas que, digamos, nascem numa família e a família tem uma doença hereditária, seja cardíaca, diabético, hipertenso, as doenças mais corriqueiras hoje no mundo. Agora, se tivesse uma visão, saber que o meu avô, meu bisavô, meu pai, foi portador desse tipo de doença, eu tenho uma grande chance de portar a mesma doença. O que eu faço? Eu vou me precaver aqui para que eu possa passar por esse mesmo caminho e não herdar aquilo deles. A coisa mais difícil, você convencer uma pessoa que ela é uma ela está numa como se diz, depressão. Ela está entrando para um caminho de depressão. Ela tem todos os sinais de um depressivo. Vale dizer para ela: olha, procure um médico, procure um especialista, porque você está entrando por um caminho, daqui a 10 anos você vai adquirir essa doença, porque já tem sinais. Ela não aceita aquilo. Ela pensa que daqui a 10 anos ela vai mudar o quadro. Não muda, vai chegar e cair naquilo. Então, o que eu estou dizendo, você chega para essas pessoas do segundo plano, ou de um terceiro plano, que são os figurantes, pode mostrar para eles o tamanho do inferno, pode mostrar para eles os diabos e os demônios em tormentos, o quão tormentado é. Pegue a matéria do irmão Brando, a experiência que ele teve com o inferno, e leia para elas em voz alta. Fala: você está indo para lá. Ela não irá acreditar, porque não está nela, não faz parte dela, não é a natureza dela. Ela nasceu para aquela função. Ela nasceu para ser figurante na igreja, nasceu para ser um coadjuvante. Mas você, a noiva, ela não é coadjuvante, ela não está no segundo plano, ela está no primeiro plano. Amém? Como Moisés estava no primeiro plano, Abraão no primeiro plano, Paulo no primeiro plano, e o irmão Brana no primeiro plano. A noiva, ela está no primeiro plano, estava na mente de Deus. Agora, deixa eu continuar aqui um pouquinho. Assim, somos representados no reino de Deus, desempenhamos o papel principal. Qual é o nosso personagem? Vamos enumerar os principais personagens deste reino. A chamada de Abraão. Rapaz, pare para pensar comigo um pouquinho. Eu entrei nos selos aqui, mas
para chegar aqui. Eu li sobre Ur, era a maior cidade da Mesopotâmia. Dos dias de Abraão, tinha 500.000 pessoas. Deus tinha um homem só lá. O mundo dos dias de Noé, tinha Deus um homem só na terra, que ele podia tratar com ele. Mas estes homens eram apenas mostrando numa sombra que Deus teria um povo no fim. Agora, quando Noé estava na terra, Noé carregava com ele a voz do Criador. Já estava em Noé aquilo, até que chegou um dia que Deus disse: Noé, vem aqui, agora eu vou falar com você. Ele já tinha aquilo nele, o Senhor não tinha falado. Eram 2.000 anos, e Deus falou com Noé bem no final dos 2.000 anos, 100 anos antes. Mas aquilo já estava nele. Quando ele nasceu, já tinha uma promessa sobre ele. Quando Deus falou, tinha onde a palavra encontrar lugar para tratar com ele. Quando Deus chamou Abraão para fora, Abraão pegou uma mala e pôs nas costas e saiu. Não foi bem assim, não. Ele teve que deixar muita coisa. Ele teve que renunciar muita coisa. Ele teve que deixar sua casa, deixar os seus negócios, deixar a sua parentela e sair de mãos banando, sem saber o destino. Ele estava à mercê da vontade de Deus. Ele era o ator principal do dia. Moisés era o ator principal do dia. A noiva é o ator principal do dia. Ela foi chamada para isto. Agora, quando Abraão saiu, se perguntasse para ele: Abraão, escuta uma coisa. Cadê o filho, Abraão? A sua mulher envelheceu, Abraão. E aí? Quando ele dizia assim, em Romanos 4:21, eu estou certíssimo, que aquele que prometeu é fiel, é poderoso para cumprir o que ele disse. Agora, esse homem que falou não era o Abraão, que saiu de Ur. Não era a carcaça. Esse homem que falou assim, eu estou certíssimo. Esse homem era a eleição. Esse homem era a predestinação. Aqui em Efésios, capítulo 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Agora diz, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Olha, o homem que falava, assim, quer ver como ele falava? É só você ler aqui comigo, Romanos 4. Como que Abraão falava? Vamos lá, Abraão falava desse jeitinho aqui, ó, 4:21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado
como justiça. Tá? Esse homem que falava assim no superlativo. Escuta, talvez, pode ser, não sei, sabe? Estou indo por aqui. Se ele fizer, tá bem, ele fez. E se ele não fizer, não fez. E aí? Daqui uns dias eu volto para o pó e eu morro, acabou. Ninguém vai me perturbar na sepultura. Tem muita gente caminhando com essa ideia. Se eu for, tá. Se eu for no rápido, tá bem. Se eu não for também, tá bem do mesmo jeito. Essas pessoas não sabem onde estão, o que estão falando. Porque quando você tem eleição, quando você tem rápido aí dentro, então não é este homem que fala. Não é essa cabeça, esse intelecto que fala. Quando você tem esta ressurreição na alma, quando você tem esta redenção aqui dentro, você fala: estou certíssimo que quando soar aquela chamada naquela manhã, quando aquela voz ecoar, eu estarei ali num corpo glorioso semelhante ao dele, porque ele prometeu a mim. A promessa não foi para uma segunda pessoa, foi para mim na primeira pessoa. Por sua fé não é baseada no pai, na mãe, na mamãe, na mulher, no marido, no filho. A sua fé está ancorada na promessa de Deus. E o homem que falava assim, eu estou certíssimo, não era o Abraão velho. Era o Abraão que ia ser transformado. Esse era o homem que falava. O homem novo que falava. Ele nunca deu atenção para o velho. Ele nunca bateu continência para o velho. Ele sabia que tinha um Abraão novo. Ele sabia que tinha uma Sara nova. Você sabe que tem um corpo novo. Você sabe que tem uma terra nova, uma terra perfeita. Que isso aqui é uma mera sombra daquilo. Por isso, quando você fala, eu estou certíssimo daquilo que eu estou crendo, pregando, eu estou agindo conforme tenho recebido, não é este velho homem intelectual, é o homem espiritual, é o homem que nasceu de novo, é a alma selada no Espírito Santo, a alma redimida diz, eu estou certíssimo disso. Agora deixa eu dar um pulinho aqui. Quem estava no primeiro plano? Abraão, Moisés, Paulo. No último plano, o irmão Brana, a noiva, estava neste plano. Mensagem, o tempo da unidade do sinal. Isso parece uma contradição que eu vou ler agora, que é para a gente encerrar. O profeta diz assim, olha, preste atenção nisso aqui, ó. Veja a união. Deus unindo a igreja com sua palavra. A palavra com a igreja para que ambos se tornem o mesmo. Diga isto, e isto acontecerá. Faça isto, isto acontecerá. Isto é isto. É eu perante ti. Isto sou eu. Provendo isto, sou eu contigo. Pergunte para Abraão, quando chega lá, Abraão, você passou fome na sua jornada? Pergunte para Abraão as provisões que Deus deu a ele. Porque lá na frente você encontra a semente de Abraão no deserto, num lugar que próprio para morrer de fome. Próprio para morrer de sede, nenhum recurso natural. Todos os recursos que tinham, eles foram tirados deles. Eles tinham, por isso que eles falaram dos melões, das panelas de carne do Egito. Eles lembraram das comidas do Egito. Só que eles lembraram isso antes
do cativeiro. Porque antes de se tornar cativo, quando tinha um faraó que conhecia José, que respeitava José, então eles cresceram, eles multiplicaram, eles tinham abundância de comida, plantavam, colhiam e assim por diante. Eles tinham sim muita carne, criava muita ovelha, tinha. Mas depois que eles entraram naquele grande cativeiro de 40 anos, que Moisés estava no deserto, ali acabou aquilo. Então eles recordaram no deserto, não os 40 anos do cativeiro de Faraó, o ímpio, mas recordaram antes daquilo. Porque se eles falassem que eles tinham abundância num tempo de fome, que Faraó reduziu a comida deles, aumentou a carga de trabalho e botou eles ali a trabalhar num trabalho escravo forçado, aquilo eles não estavam lembrando, não lembraram daquela desgraça, lembraram antes, mas tinham que saber que os dias dele tinham terminado lá. Então, exatamente, quando Deus foi finalizando a coisa lá, amargou, a coisa está amarga aqui, muito amarga, porque Deus está finalizando com essa coisa. Isso aqui está chegando ao fim, e o final é amargo, é duro, é pressão para todo lado. Veja lá na história que escreveu Cecil de Mille. Vê lá a história, a fome, a desgraça. O profeta faz o profeta dá uma... ele conta a história em forma assim como se diz... não é bem alusão que ele faz, ele mostra isso, dizendo assim, que Anrão chegava em casa e a roupa das suas costas tinha que ser cortada, porque fundia na pele, do calor, do suor e do sangue. Ele chegava em casa com as costas toda marcada com chicote. Mas foi o homem que teve a visão de ver um libertador. Deus já tinha falado com Anrão, Deus já tinha tratado com ele, que através dele vinha o libertador. Então, naquele tempo, lá no Egito, no meio dos escravos, quem tinha o papel principal era o homem que estava com a semente nos lombos, que ia trazer Moisés, Anrão. Israel lembrou antes, mas não lembrou do cativeiro lá no deserto. E eles não tinham recursos, não tinham pastagens, eles não tinham mais nada, mas Deus supriu de água, de comida, cura divina. Todos os 40 anos no deserto não lhes faltou absolutamente nada. Você tem uma ideia quantas crianças nasciam no deserto de 2 milhões de pessoas? Você tem uma ideia de quantas pessoas morriam, tinha que sepultar? Como que eles faziam sem trabalhar, sem ganhar um centavo? E eles não entraram na terra. E Deus cuidou deles. Eles não tinham eleição. Só que eles caminharam 1 ano, 2, 3 anos. Olhavam no pé, esse sapato aqui já está com 30 anos no meu pé. Está do jeito que eu saí com ele do Egito. E esta roupa aqui, 30 anos no meu corpo, nesse sol escaldante, suor do calor, essa roupa não envelheceu, não apodreceu no meu corpo. Eles não tinham de comprar roupa, eles não tinham de fiar, ter uma tecelagem lá. O que eles levaram, o que eles saíram dentro do deserto, foi o que Deus deu a eles. Eles saíram com aquilo e terminaram com aquilo. Não acabou o abastecimento. Os seus sapatos, a Bíblia diz que seus sapatos não envelheceram, suas vestes não envelheceram, não passaram fome. Então Deus sabe como suprir na hora que Ele põe o povo em um aperto. Ele sabe como livrar o seu povo. Amém. Você está com medo desta coisa, desta hora final?
se você é um filho de Deus, esteja certo que Ele suprirá cada necessidade nossa. Deus nunca dá para você jogar fora. Ele dá na medida. Quero contar uma história, vou ler isso aqui para encerrar. O irmão entrou para falar com o irmão Brana. Ele estava com uma dívida para ser pago. Uma dívida para ser paga. E o irmão conversou com o irmão Brana, contou a história para o irmão Brana. Eu ouvi essa história lá no tempo que a gente recebeu os irmãos dos Estados Unidos. Aí o profeta disse: irmão, essa dívida sua, você pode estar certa que você já tem o dinheiro para ela. Aí o irmão saiu, ele tinha exatamente o dinheiro para pagar a dívida. Aí estava sobrando alguma coisa. Aí o profeta disse: você pega o que sobrou e devolva para o Senhor. Ele só deu o dinheiro para você pagar a dívida. Essa foi a experiência do Johnny Martin. Deus te deu dinheiro para você pagar a dívida. O que sobrar você devolva. Não põe a mão nisso. E devolveu para o Senhor. Então Deus te dá exatamente na medida da sua necessidade. Amanhecia, eles tinham maná. Amanhecia o dia, eles tinham água. Eles iam dormir tranquilo. No outro dia, eles tinham a porção para aquele dia. No outro dia, tinha a porção para o dia seguinte. Todo dia que amanhece em nossa vida, Deus tem a porção para você. Esteja certo disso. Vamos lá. Nós encontramos que o tempo vem quando a trombeta soar e aqueles santos que dormiam lá atrás, que não poderiam ser perfeitos sem nós. Há muitos daqueles irmãos hebreus, e quando eles se ajuntarem, eles se ajuntarão com aqueles que estão vivos. A igreja se unindo com a palavra, então a igreja e a palavra se unirá, se tornando um. Todos irão juntos para se unirem com Cristo no além, para as bodas do Cordeiro. É o tempo de união, os sinais estão voando em todos os lugares. Os sinais estão nas nações, os sinais estão no comunismo, os sinais estão no mundo ocidental, os sinais nos concílios de igrejas, o sinal está aqui nesta noite ou nesta manhã, sob o ofício do Espírito Santo e a palavra de Deus, confirmando isso e fazendo disto a verdade, amém. O tempo da união, o sinal do tempo da união, é o sinal, parece uma contradição, que união está tudo dividido, arrebentado. Agora dá para entender o que foi Abraão, tá? Agora dá para entender a chamada de Moisés. Agora dá para entender exatamente a chamada de Paulo e a chamada do irmão Brana. Agora dá para entender. Sair da sua casa, ir em busca de uma terra que você não conhece, mas você sabe que ela existe porque está na Bíblia, tá? Eu não vi essa terra. Eu não fui no céu, eu não estive na sexta dimensão, eu não provei daquilo. Paulo provou, o irmão Brana provou daquilo, o nosso pai Abraão provou de um corpo novo, Moisés provou daquela terra, Elias provou daquela terra. Eu não provei daquela terra, esta terra está aqui.
Aqui está o mapa desta terra, aqui se encontra a palavra e as indicações desta terra. Esta terra é real, é tão verdadeira que ela desceu aqui, e esta terra que é a promessa para os filhos, entrou na sua alma, e Deus te selou com o Espírito Santo para você dizer: eu estou certíssimo que essa terra desceu aqui em 63 e procurou este endereço que sou eu e veio viver em mim para fazer o principal desta hora, para ser o ator principal deste drama, deste quadro, deste filme, desse teatro que é o mundo. Você é o ator principal. A noiva sairá daqui, porque ela não é um coadjuvante, ela faz parte na primeira eleição, da primeira ressurreição. Ela é chamada para ser transformada. Agora, você observa, e essa união está onde? Ficou bem claro que essa união é você e Cristo, é você e a palavra. Se você pensar em termos de união das igrejas, dos irmãos, cada dia estão mais divididos e um querendo comer, arrancar o olho do outro. Se puder, vai lá, arranca o olho do outro. Então isso aí não é cristianismo. O profeta fala, um cristão, quando ele faz um negócio, ele dá a melhor parte do negócio para você. Não é isso que você já leu? Quando você vai fazer um negócio com alguém, você quer dar a melhor parte para o seu irmão. Será que devia a igreja de um pastor e dar a melhor parte para ele? Será que evangelizar o povo dos outros é dar a melhor parte para o irmão? Agora eu vou fazer uma coisa para vocês. Se você se encontrar nesta palavra, você é um indivíduo. É você e a palavra. Não foi Ur, foi Abraão. Não foi a geração de Noé, foi Noé. Tá? Nos Estados Unidos, com tantos grandes pregadores, uma nação daquele porte, um homem foi eleito para ser profeta. Um povo entre os milhões de gentios de todas as eras, milhões de gentios em todas as eras. Então Deus nesse tempo diz: é você. Você é o principal. Você faz parte da linha de frente. Por isso nós fomos chamados. Por isso que os trovões te despertaram, te acordaram. E os trovões entrou na nossa alma e sai pela nossa boca, porque a revelação dos mistérios são o soar dos trovões. Deus abençoe em nome do Senhor. Aqui temos